canal Linha de Divisa está chegando no bairro do Capão Redondo, na zona sul da cidade de São Paulo, para bater um papo, para conversar com o filósofo Josimar Monteiro Sebastião. Josimar, por gentileza, fale quais são as graduações que você fez, onde você está fazendo o teu mestrado e o foco da tua pesquisa. Por enquanto, vamos abrir só conhecendo o Josimar. Por favor. Olá a todas e a todos. Muito obrigado, primeiramente, ao Deodato pela gentileza do convite em participar desse vídeo do canal. É muito especial poder estar aqui, ocupar esse espaço e poder falar filosoficamente, né, da academia, a partir da academia para o grande público, né, para todas as pessoas. Eu me chamo Josimar Monteiro Sebastião, tenho 28 anos, sou residente aqui de São Paulo, sou paulista, nasci e fui criado aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo, no bairro específico do Capão Redondo, né, uma das ditas grandes periferias de São Paulo. Fui estudante de escola pública, né, eu fiz todo o meu ensino médio, ensino fundamental em escola pública. E aqui tenho o prazer de citar, né, meus professores, grandes professores a quem presto minhas homenagens. Também a escola Leopoldo Santana, que foi minha escola, e a escola também Sargento Antônio. E tenho um grande carinho pela coisa pública, o que me levou a gostar, né, de estar e participar da academia. Eu sou graduado em filosofia, né? Sou graduado também no jurídico, né, no direito, e sou graduado, estou no processo, né, da graduação em letras na Universidade de São Paulo. Atualmente eu faço meu mestrado em teoria da crítica literária na Universidade Federal de São Paulo, sob a supervisão da professora Janira, e eu estou trabalhando, né, na minha pesquisa, um objeto de pesquisa que eu trabalho desde a filosofia, que é justamente os sujeitos do gênero. Né? Na filosofia eu abordei filosoficamente, agora eu começo a abordar esses sujeitos do gênero, né, essa comunidade de sujeitos do gênero, da comunidade LGBTQIA+, dentro da literatura brasileira. Dentre desses princípios que eu abordo na minha dissertação, há uma palavra um pouco extensa, mas não confusa, que é de total possibilidade de compreensão, que é a ontofenomenologia, né? Que é a junção da ontologia, dos estudos ontológicos, né? Que nós já temos algum costume, graças a reverentes participações no canal, como o professor Pedro Calixto Ferreira Filho, a que eu indico a participação e que escutem o vídeo do professor Pedro, da aula, enfim, magistral, né? Se eu posso ser redundante. E a junção da fenomenologia a essa palavra, da ontologia. Né? Então, eu dividi, né, a análise, né, fiz essa análise sobre dois aspectos, o ontológico e o fenomenológico. Ok. Josimar, para a gente entrar na tua pesquisa, entrar na conversa sobre a tua pesquisa, o teu objeto de pesquisa do mestrado, eu gostaria que você falasse inicialmente sobre um assunto que é recorrente na mídia, todos os dias aparece, mas eu queria que você colocasse sob a perspectiva de um pesquisador. O que é a identidade de gênero? Sob a perspectiva da pesquisa, né, a identidade de gênero, ela assume diversas facetas, né, mas basicamente, né,
ela não tem a ver necessariamente com o que a pessoa se relaciona, né? Tem a ver especificamente com o que a pessoa se identifica, como ela se identifica, certo? Então, ela se identifica como, vamos supor, transexual, mesmo que, mesmo que o corpo dela tenha sido, e isso a academia diz, biologicamente condicionado a ser do gênero masculino, mas ela se identifica, né? Ela se identifica como, vamos supor o exemplo aí, mulher. Então, a essas pessoas nós chamamos de transexuais, né? Temos também transexuais, homens transexuais, que a gente diz, né? Então, explicando de uma maneira bem tranquila, né? Talvez alguma pessoa que esteja ligada ao movimento LGBTQIA+, como eu sou, possa olhar com mais críticas essas observações, mas sempre lembrando que a gente se preocupa em transmitir esse conceito para o grande público, né? Então, dentro dessa identidade de gênero, nós temos diversas identidades. São identidades plurais, né, mesmo. E nós temos a sigla LGBTQIA+, né? Agora nós temos atualmente, que está sendo, digamos, articulado, né, pelo meio acadêmico, a sigla LGBTQIAP+, tá? Qual que, então, vamos para que é mais corrente nessa sigla LGBTQIA+. Essa sigla LGBTQIA+, contempla lésbicas, L, gays, G, né? Bissexuais, né? Transsexuais, travestis e transgêneros, né? Porque há uma diferença. E mais adiante nós podemos falar. E temos os queers e intersexuais, assexuais e agora pansexuais, né? O mais significa exatamente as diversas outras possibilidades. Por que que nós falamos diversas outras possibilidades? Porque no Brasil nós temos o que nós conhecemos que é essa sigla. Mas em outros países, por exemplo, há a possibilidade de você se identificar com mais outras, né? E da onde que nasce a identidade? A identidade é fruto de, da sociedade, né? É fruto das vivências humanas, é fruto dos descobrimentos pessoais de cada, né, de cada ser humano. Então, é daí que nasce a identidade, né? A identidade, por que não? Ela pode se revelar a partir de uma luta, né? A partir de uma situação de opressão. Ela pode, a ciência, ela vai avançando. O que nós estamos fazendo é ciência, né? Então, identidades não abordadas não significa que elas não existam, né? Elas existem, só que não foram descobertas, como não foi descoberto muita coisa do nosso biossistema amazônico, por exemplo, né? Então, por exemplo, na França nós temos aproximadamente 70 e tantas identidades, né? Como, enfim, nós podemos constatar. E pode aumentar, né? E pode. E isso é bom, porque as pessoas elas vão se identificando, né? Ao meu ver. Ô, Josimar, por quê? Por que que você utilizou a metáfora do anjo em Kierkegaard para explicar a situação da comunidade? Bom, em primeiro lugar, eu sou apaixonado pela escrita, né? Eu sou apaixonado pelo ato de escrever.
E eu não queria que a minha dissertação, isso eu falo, né, assim, na minha pesquisa, que ela sucumbisse ao academicismo, que ela ficasse presa nas arranhuras do academicismo. Então, a forma de utilizar uma metáfora, né, na Bíblia nós podemos chamar isso de parábola, né? Enfim, utilizar um símbolo, uma simbologia, é para justamente fazer essa ligação e essa assimilação com o tema, né, da identidade de gênero, desses sujeitos do gênero, porque cada pessoa é um sujeito de gênero, né? E eu utilizei o termo da Judith Butler, sujeitos de gênero, para designar, né, esses LGBTQIA+, ou seja, os gays, as lésbicas, os transexuais, né, e sujeitos de gênero, né? Mais adiante, nós podemos abordar, por exemplo, por que sujeitos de gênero, né? Sujeitos de gênero são as pessoas que são estruturalmente vítimas, né? São vitimadas. Nós temos no Brasil dados, né, alarmantes sobre a morte dessa comunidade, de pessoas dessa comunidade. Não é? Eu creio, desculpa, Josimar, desculpa, eu te interromper. Eu creio que você vai tratar dessa situação enquanto vítimas ao falar da fenomenologia, não é isso? Fenomenologia, exatamente. Eu queria que você Mas sobre a metáfora em si, que desculpa, eu acabei divagando, mas sobre a metáfora em si, a gente tira daí, porque o anjo, o que é o anjo dentro da Bíblia? O anjo é aquele que não é. Nossa, mas como assim? O anjo é aquele que não é. Não é que ele seja antítese. É que se ele falar que ele é, o único ser que é e que existe, né, e que toma essa essência aristotélico-tomista é Deus. Então, o anjo ele vive sempre em potência, né? Se a gente pode falar de um termo mais filosófico. Ele não aperfeiçoou a perfeição, né? Tanto é que aquele anjo que tentou se aproximar de Deus, a gente sabe o que que virou. Tentou ser Deus, a gente sabe o que que virou. Não pode chegar a essa, né? Então, eu utilizei desse anjo que esse anjo não tem identidade, né? E aí a gente vai chegar, né? O que ele vai dizer a metáfora do anjo de Abraão, né? E o anjo nos diz sobre toda aquela peregrinação que Abraão sai ali daquele lugar e vai ao monte, né? Para sacrificar Isaac. Então, lá chegando naquele caminho, ele encontra, né, o anjo perto de sacrificar. Ele deita Isaac ali. Isaac olha para Abraão. A Bíblia diz textualmente, ele olha para Abraão, olha para o pai, ele não entende o que está acontecendo. Então, o anjo aparece. O anjo aparece. Kierkegaard, ele vai nos propor um questionamento. O que garante que o anjo seja o anjo? E o que garante que o anjo, ou, né, aquela voz que estivesse lá falando, e o que garante, né, que aquilo era um anjo? É meio cartesiano isso, né? Aquela dúvida metódica e tal. Mas o que garante que esse sujeito que estava lá, que falou naquele momento para que Abraão parasse imediatamente, o que garante que é um anjo? O que prova que ele é um anjo?
Então, a partir dessa dúvida, essa dúvida existencial, e ao mesmo tempo ontológica, fenomenológica, né? Porque é dada através do fenômeno, é dada através daquilo que se mostra. E o que se mostrava naquele momento na cena bíblica, nós temos que fazer essa experiência de se transportar para a cena bíblica ali. O que mostra que naquela situação, né? Muito provável, Abraão, ele não sabia quem era, não sabia o que era essa voz. Então, essa falta de identidade que vai fazer com que nós, ou no caso a minha pesquisa, começou a progredir nessa análise, né? Nessa análise dos sujeitos do gênero, da identidade de gênero, ligado a esse personagem bíblico. Ok. E esse anjo poderia ser você? Bom, foi o que a minha orientadora disse, né? Porque sim, sim, porque eu, né, sou da comunidade LGBTQIA+, né? Então, ninguém sabe o que é, por exemplo, o gay ou homossexual. Não se sabe o que é, né? Filosoficamente falando, né? A sociedade coloca em xeque, né? A sociedade anula a identidade dessa pessoa. E se anula a identidade dessa pessoa, quanto mais, por exemplo, as pessoas trans, né, que têm suas identidades ceifadas. Nós tivemos recentemente reconhecido que elas tivessem retificado seus nomes na certidão, né, na certidão de nascimento e nos documentos. É um símbolo de que muito recentemente a sociedade está aprendendo a entender, né, a conceder identidade a essas pessoas. Então a identidade ela é essencial para que a pessoa viva dentro dentro da sociedade mesmo. Então a identidade ela precisa existir e não depende de mim. A identidade é a sociedade que confere e que autoriza e que é, 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 impõe, né, e coloca para a pessoa também. Então, essa identidade ela é abraçada, de certa forma, pelas pessoas quando muito convém. E eu trago na minha dissertação algo que é muito interessante, que o lugar da pessoa LGBTQIA+, no Brasil, é o não lugar. Lembra que nós falamos do anjo? Ô, Vocês Josimar, conseguem estabelecer algum vínculo entre a identidade do anjo, lá na metáfora da historinha bíblica entre Abraão e o sacrifício do seu filho Isaac, e isso e, está no livro Temor e Tremor, do Kierkegaard? exatamente, Temor e Tremor, né? Foi o livro que eu utilizei para fazer essa comparação, né? Então, o que me garante, né? Essa pessoa, esse anjo, ele já não. Só Abraão vai dizer o que ele é. A partir da fala de Abraão é que se qualificou que aquela coisa que estava lá era um anjo. Então, por isso que eu justifiquei que socialmente a sociedade coloca, a alteridade coloca essa identidade, né? Então, eu costumo dizer que é uma persignação, né, nos rituais religiosos, né, de todas as religiões, nós temos as persignações em que a gente incorpora símbolos dentro da gente, né, no corpo, através dos movimentos das mãos. A liturgia permite isso, né, a liturgia de cada religião, né, que o ser humano faça esses movimentos, né. Então, se a gente poder dizer as pessoas têm, né, o beijo como um símbolo, né,
o beijo de um objeto sagrado, enfim, várias religiões, né? Enfim, e até para as pessoas agnósticas, ateias, etc., que trazem ali qualquer coisa, né? Qualquer ritual não religioso, como um símbolo, né? Acordar pela manhã, visitar os filhos, dar um beijo nos filhos, abraçar, mandá-los para a escola. Nós somos persignados a todo momento. Só que o sujeito do gênero, ele não tem direito a essa persignação. Ok. Ô, Josimar, eu estou com a impressão que você está com uma pesquisa muito interessante que vai agregar valor para a comunidade. Eu estou com essa impressão. Você ainda tem um percurso a ultrapassar aí, mas você está com uma pesquisa bem interessante. Eu queria saber se você está trabalhando os impactos na comunidade sob a perspectiva da fenomenologia. Pois bem, por fenomenologia, nós temos especificamente nós temos aquilo que se é, né, o fenômeno do grego, é aquilo que nos Desculpe, eu queria situar no Brasil, não sei se você está expandindo. No Brasil? Nós vamos falar do Brasil aqui, né? Então, só para conceituar a fenomenologia, é aquilo que nos apresenta, né? E no Brasil, especificamente, nós temos realidades. Realidades que estão diante dos nossos olhos, que é o conceito de fenomenologia. Então, é importante conceituar para que as pessoas conheçam o que é fenomenologia e que saibam que fenomenologia nada mais é aquilo que está diante dos nossos olhos do que está diante dos nossos olhos. O massacre da comunidade LGBTQIA+, no Brasil. Isso é irrevogável. Isso não tem como você dizer, negar essa situação. Não é? Nós temos diante dos nossos olhos essas pessoas de gênero, né, que estão participando desse processo fenomenológico. Essas pessoas são anuladas e essas pessoas, na luz do dia, são anuladas. Elas não existem, elas são rejeitadas. Elas estão em estado de negação diante do mundo. São identidades negadas diante do mundo. E, ao cair do dia, quando a lua se apresenta diante de nós, essas pessoas são que vai acompanhar aquelas pessoas que vivem sobre a égide de acusá-las. Então, o LGBTQIA+, é a não pessoa, a não identidade. Ela é a ausência de tudo aquilo que foi construído numa estrutura patriarcal, numa estrutura machista e numa estrutura heteronormativa, que diz pra gente o quê? Qual é o lugar dessas pessoas? O lugar do LGBT, né, dessa pessoa LGBT, dessa transexual, é atendendo aquele chamado que a sociedade brasileira chama pai de família. É ela que vai garantir essa pessoa transexual, né? E aí eu faço um adendo às mulheres trans, elas que vão garantir que o desejo e todo o erotismo dessas pessoas sejam realizadas na calada da noite. Okay. Então isso é forte, isso é importante. Isso chega a te emocionar, né? Emociona, porque é uma luta. É uma luta, e se nós podemos trazer a metáfora de Abraão e o anjo, Abraão sacrificando Isaac, de certa forma,
esses sujeitos são Isaacs porque são sacrificados, e são anjos porque não são identificados. Josimar, mas em toda pesquisa não tem assim a necessidade de um estranhamento do pesquisador para o objeto da pesquisa, um distanciamento para não contaminar? Há, né, há sim, há esse distanciamento. Mas essa pesquisa, ela tem que dar prazer, né? Primeiro, o pesquisador ele tem que ter prazer em pesquisar, né? O objeto de pesquisa, sem se deixar influenciar, obviamente. Essas afirmações, elas partem de ao menos 3 anos que eu tive a oportunidade, né, de frequentar, por exemplo, lugares, né, em que essas pessoas transexuais, por exemplo, ofereciam trabalhos sexuais, né, Estudo de campo trabalhavam mesmo, estudo de campo, né? exatamente, exatamente. Então, eu escutei histórias, eu ouvi relatos, né? Eu, antes de começar essa pesquisa, ela vem sendo preparada desde a graduação em filosofia, né? Em que eu tive o prazer e a oportunidade de escutar essas pessoas, né? Nas festas que elas participavam. Há também, né, algo muito delicado dentro da própria comunidade, que é digamos que é uma bactéria interna da comunidade, que essas pessoas sofrem. Quem entra, por exemplo, no mercado, né, no mercado da venda, né, sexual e tal, Da prostituição. da prostituição, essas pessoas elas são aliciadas por alguém, elas são acolhidas por alguém, né? E aí há, de certa forma, uma relação complicada aí, porque existe a acolhida, mas também a gente sabe que existem os abusos, né? Eu escutei os dois lados, os abusos, né, e quem se sentiu acolhido, né? Então, isso foi criando o substrato e o distanciamento veio desse estranhamento do objeto de pesquisa. Porque mesmo que eu seja gay, eu lembro que quando eu fui defender o meu TCC lá da filosofia, eu estava com minha mãe, né, e a gente estava a caminho lá da universidade, e duas transexuais nos abordaram. E eu estranhei. E eu tinha preparado todo um script para poder apresentar ali, né, e tal. E eu falei, não, não vou seguir esse script, eu vou falar desse estranhamento. Porque ainda essas pessoas, elas são distantes até para nós da comunidade LGBT. Ok. Agora que nós começamos a falar e a internalizar. Mas até para a comunidade LGBT há um esforço, né, de você. Por quê? Porque provavelmente fazendo a metáfora, essa metáfora nos diz aí que são irreconhecidas, né? Elas não, a gente carece de reconhecimento. Então é preciso que a gente conviva muito mais com essas pessoas. É preciso que a gente se aproprie muito mais dessas pessoas, converse muito mais, tente entender. E não há diferença assim. E aí por diferença me entendam, né? Quando eu falo pessoas, não quero que se pense assim que a gente quer diferenciar, quer. Não, eu acredito muito. Eu acredito muito não na solidariedade, porque para mim solidariedade em relação à identidade de gênero é uma esmola. Quer dizer, eu vou passar a me interessar pelo assunto, conversar com uma pessoa trans, porque eu me solidarizo. Não, eu preciso entender que ela é como eu, né? E que eu particularmente, e aí eu sempre peço permissão, por exemplo, para pessoa, né? Eu procuro não chamar de trans, não.
né? Então eu tenho o hábito de chamar a mulher o homem, acabou, né? Então isso para mim é mais claro. Eu acho que a própria pessoa se sente à vontade, né? Ô, Josimar, Então, objetivamente, desculpa, você tem números percentuais mensurado o tamanho da comunidade na sociedade brasileira? Assim, na sociedade, quantos porcentos, mais ou menos? a porcentagem. Bom, é delicado, né? Porque não há assim uma há pesquisa, por exemplo, o Grupo Gay da Bahia, né, que trabalha bastante em relação a isso. Há, há, de certa forma, alguns dados levantados, né, enfim, mas a estimativa não dá para fechar números. A estimativa é que seja em torno de uns 25%, Eu né, vejo alguns falar, falam em 12%. eu vejo falar em 25%. Assim. Alguns falam em 12%. A gente sabe que a heterossexualidade ela é pública, foi constituído para o público. Desde a Grécia até os Sim. nossos dias, ela é a forma do homem se manifestar em público. Então não tem como eu dizer que parcela dessa pretensão, há quem teve experiências, né? Há quem, enfim, é, não vivenciou a adesão, né, por exemplo, a identidade, né, a qualquer um desses possibilidade de identidade, porque desde pequeno o pai deu carrinho para brincar, porque afinal ao homem é delegado lá o carrinho e a mulher a bonequinha. Desde pequeno nós somos ensinados que o homem ele tem o controle, ele conduz, e a mulher ela serve, né? Ela cuida, né? Então, desde sempre, né? Desde sempre, da infância pelo menos, há essa construção, né? E às vezes né? Em questões familiares, isso a gente ouve falar muito, né? Ah, eu não vou fazer nada porque minha família, enfim, né? Então temos esse percentual de, né? Uhum. Não, legal. É que eu estou achando bem interessante, e a gente está caminhando para o final, justamente esse rigor acadêmico que você está conferindo à tua pesquisa. Eu não tenho dúvida que vai agregar valor aí para as mudanças que a sociedade está passando, né? As mulheres estão assumindo o que lhes é de direito, a comunidade LGBTQI+, agora já apareceu um outro termo, qual que é? Eu É, desconheço. existe o L, termo pansexuais, né? QIAP, né? tá. LGBTQIAP+. Ok. Então, assim, o rigor científico que eu via nas nossas conversas anteriores à gravação, durante a gravação, que são realmente mostram um instrumento e uma seriedade muito grande no teu trabalho. A necessária paixão pela tua pesquisa, que você falou uma verdade. Eu já ouvi de vários pesquisadores, se você não tiver, se você não gostar muito da pesquisa que você está fazendo, o trabalho é tão duro, eventualmente, no mestrado e doutorado, que se você não gostar muito, periga você se desgastar ao longo do tempo, em função do esforço. Então, assim, eu queria te agradecer muito por trazer essas informações, trazer um pouco da tua história, do que te levou a pesquisar, e eu te desejo sucesso. Quando você terminar, se virar um livro, porque muitas vezes viram um livro a pesquisa, você me avisa e a gente vai fazer uma outra entrevista lá para o final do ano que vem. Muito obrigado, um abração, sucesso e particularmente muito obrigado por separar esse tempo para conversar com o canal Linha de Divisa, tá bom? Um abração. Muito obrigado, Deodato, muito obrigado a oportunidade, obrigado a todas e todos. Espero que eu tenha podido contribuir para o pensamento, né, sobre esses temas tão sensíveis da nossa sociedade e que faça um convite a todos, né, siga o canal do Deodato, um material muito interessante. Também eu estou disponível no Instagram, né, @MonteiroCebato com 2 T's, e no meu Facebook, Josimar Monteiro.
E estou à disposição, todos e todos que quiserem conversar, a gente está à disposição. E homenageio o Deodato por essa iniciativa tão bonita, né, e tão interessante de, no meio, né, de uma situação complicada no mundo, disponibilizar um canal democrático, um canal acessível, né, para que as pessoas possam brindar aquilo que de fato importa, a sabedoria, o conhecimento e o diálogo. Muito Valeu, obrigado. um abração, viu? Um abraço, muito obrigado.